Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar, né, como dito, sobre as novidades do TOTS Transmite para a nota fiscal de serviço e também demais modelos. Só para vocês entenderem a respeito do TOTS Transmite, até como que é e como que ele o que é, né, e como que ele funciona, o TOTS Transmite ele possui alguns pilares. Então, o primeiro pilar do TOTS Transmite é que ele tem a condição de se conectar a Cefaz e municípios e fazer todo o monitoramento de documentos fiscais que foram emitidos contra o CNPJ da empresa de vocês. Então, nesse processo, ele faz toda a recepção e exibe através de um monitor para vocês. E não só a parte dos documentos recebidos, tá, pessoal? Ele também consegue ter todo o monitoramento nos documentos emitidos por vocês. Lembrando que na parte de emissão, esses documentos eles precisam ser emitidos pelo RP Proteus junto com o TSS. Uma vez ele recepcionando esses documentos fiscais, ele vai armazenar em nuvem, uma nuvem controlada pela TOTS, garantindo que a empresa de vocês fique 100% no compliance fiscal. Até porque a guarda dos documentos fiscais eletrônicas, ela é necessária respeitando o prazo que está na nossa legislação. Então, pelo menos ali, no mínimo, né, 5 anos. Então, uma vez que o TOTS Transmite recepciona o documento, ele garante justamente essa segurança para vocês e fazer toda a gestão interna e ter a guarda dos documentos fiscais. E não é só isso, tá, pessoal? Uma vez recebendo esse documento fiscal no TOTS Transmite, vocês vão conseguir ter algumas autonomias, como, por exemplo, imprimir o documento, exportar o documento fiscal, compartilhar o documento fiscal por e-mail em formato XML, PDF, fazer também o manifesto do destinatário, que é uma questão que está também na nossa legislação e atende ali o modelo de INFE, que é os eventos de confirmação. E tem um grande diferencial em se ter o TOTS Transmite, é que uma vez ele recebendo os documentos fiscais que são emitidos contra o CNPJ de vocês, esses documentos conseguem ser compartilhados de forma automática ao RP Proteus no importador XML. Então, ao invés de vocês terem todo um processo manual no lançamento do documento fiscal, com o Translit vocês não vão ter isso, vai ser tudo automatizado. Então, uma vez recebeu o documento na solução do Transmit, ele compartilha o RP lá no módulo de compras, ao invés de vocês terem que lançar documento a documento, item a item, definir os valores, por exemplo, esses documentos já serão replicados e vocês só vão precisar fazer a classificação. Então, notem que com a solução vocês vão ter um ganho de produtividade e tempo muito grande na operação de vocês, tá? Depois de explicar para vocês a respeito do TOTS Transmit, vamos entender justamente sobre os benefícios da nota fiscal de serviço. Então, aqui é justamente o webinar das novidades, então aproveito e conto já para vocês. Primeiro ponto no quesito da nota fiscal de serviço, diferencial de ter ali o TOTS Transmit, é que vocês vão ter o sincronismo automático com as prefeituras, e lembrem que uma vez tendo o documento fiscal na solução, ele é compartilhado com o RP Proteus, então vocês vão ter toda essa autonomia. Caso a prefeitura, por exemplo, não disponibilize o ambiente para fazer esse sincronismo, vocês ainda terão opções, então, como, por exemplo, importar o documento fiscal de forma manual ou até mesmo enviar esse documento numa caixa de e-mail que é controlado pelo TOTS Transmite. E temos um detalhe, não só o XML, tá, pessoal, que vocês podem importar ou enviar para o e-mail do Transmite. Agora, vocês podem também importar ou enviar esse documento ao e-mail em formato PDF. Então, é a grande novidade da solução, porque hoje, quando a gente fala de PDF, pode-se entender que estamos aptos para atender todas as prefeituras do Brasil na sua importação, tá? Então, esse é um grande diferencial. E, lógico, um outro ponto que eu não poderia de compartilhar com vocês é que já estamos também fazendo a consulta ao ambiente nacional. Então, quanto maior o número de municípios se credenciando a esse ambiente, hoje o TOTS Transmite já está apto e ele vai fazer a recepção automática. Então, notem aqui, pessoal, que vocês terão não só uma possibilidade em importar as notas fiscais de serviço na solução do TOTS Transmite, vocês terão várias, como a importação manual, mandar o documento por e-mail, e tanto em formato XML como em PDF, tá? Um pouquinho de boas práticas no quesito de PDF, que eu acho importante vocês terem conhecimento, é que o primeiro ponto, ele vai importar os PDFs que são gerados pela prefeitura. Então, recebeu um documento fiscal, aquele PDF foi gerado da nota de serviço pela prefeitura, é só vocês importarem na solução.
Outro detalhe também é que dentro desse arquivo PDF é importante ter apenas uma nota fiscal de serviço, justamente para vocês terem toda a garantia de importação. E também um outro detalhe é a aprovação. Então, só para vocês entenderem, uma vez vocês importando o documento fiscal PDF dentro do TOTS Transmit, ele vai passar por um processo de conversão. E aí, nessa conversão é justamente onde ele vai transformar esse documento fiscal em XML. Só que vamos imaginar que vocês recebem daquele prestador de serviço de determinado município vários documentos no mês, ou todo mês vocês vão receber um documento. Nesse processo, pessoal, é necessário, na primeira importação, tá? Na primeira recepção do documento fiscal de serviço em formato PDF, uma aprovação, apenas na primeira vez. Depois, nos próximos recebimentos da nota fiscal de serviço em PDF daquele município, como vocês já aprovaram inicialmente, o TOTS Transmit ele vai ter a inteligência que ele já recebeu aquele documento, ele já importou, então aí não vai ser necessário vocês aprovarem de novo. Então guardem isso. Uma vez recebendo o documento PDF, é necessário fazer uma única aprovação da conversão. Vocês vão entender melhor um pouquinho na prática sobre isso, porque eu vou mostrar para vocês, tá bom? E um outro ponto também de boas práticas, pessoal, a respeito do e-mail, é que até para vocês terem uma maior agilidade, no momento que vocês enviarem esse documento fiscal para o e-mail do TOTS Transmit e ele fazer a recepção automática, é importante vocês enviarem sempre o e-mail daquela nota fiscal de serviço, até para não sobrecarregar e ter uma certa dificuldade ali na importação. Então, a gente gosta de reforçar isso como um pouquinho das boas práticas, tá? Lembrando que notas fiscais de serviço ali em formato PDF, uma vez gerando ali por outros softwares, pode ter problemas na conversão, tá? Então, é importante sempre ter aquele PDF da nota fiscal de serviço que foi gerado diretamente pela prefeitura, tá? Um diferencial que eu compartilhei lá no início é que tendo o TOTS Transmit, vocês vão ter a integração de forma nativa com o Proteus. Então, uma vez recepcionando de forma automática o documento, estando ali dentro da solução, tanto uma nota de serviço, como a gente está falando aqui agora, como uma NFE, um CTE ou um CTOS, serão compartilhados de forma automática e de forma nativa ao RP, tá bom? E aqui, quando a gente fala nativo, pessoal, um ponto bacana é que o importador XML, que é a porta de entrada para receber esses documentos do Transmit, ele é do RP, tá? Ele é nativo. Então, tendo o Transmit, numa atualização de release, por exemplo, vocês não vão se preocupar, porque não envolve ali, vamos dizer assim, customizações, tá? É uma solução que se conversa entre si. Então, esse é o grande benefício também de se ter ali o TOTS Transmit em toda agilidade e que vocês estarão ali tendo uma solução nativa com o RP de vocês, tá bom? Outro detalhe aqui, um pouquinho, pessoal, só para vocês entenderem, boas práticas também usando o TOTOS Transmit e sem o TOTOS Transmit. Então, como disse, dentro do RP, a gente tem o importador XML, que é onde o TOTOS Transmit vai informar, né, enviar esses documentos fiscais. Aqui, com o TOTOS Transmit, vocês terão o benefício, além de ter toda a sincronização automática e exibir esse documento fiscal recepcionado ao RP, vocês terão o benefício de importar a nota fiscal de serviço. Então, esse é o grande benefício de se ter o Transmit. Então, tanto nota de serviço como NFE, CTE, igual eu disse, vocês vão ter ali importados de forma automática. Sem o TOTOS Transmit, o cenário muda um pouco. Então, sem o TOTOS Transmit, vocês teriam que pegar esse documento fiscal em formato XML de forma manual, colocar em uma pasta para que o importador faça a leitura. Então, já deixa de ser um processo automático, visto que o TOTOS Transmit oferece isso. E sem o TOTOS Transmit passa a se ter um processo manual. E aí, um outro detalhe também é que nesse processo manual sem o TOTOS Transmit, ali usando o importador XML do RP, vocês só vão conseguir importar tanto a NFE como o CTE. A nota de fiscal de serviço não. Então, esse lançamento em si, ele teria que ser feito manual. Então, já olhem a dificuldade, né? Então, tendo o TOTOS Transmit, além de vocês terem o benefício da importação da nota de serviço, vocês terão toda a comunicação desse recebimento ao RP de forma automática, onde vocês só precisam depois fazer uma visualização mais gerencial e classificar o documento. E agora, nada melhor que conhecer um pouquinho na prática a solução.
Então, vou mostrar para vocês justamente toda a navegabilidade do TOTUS Transmit e também depois, pessoal, a parte do RP, tá? Então, aqui, como vocês podem notar, a gente tem a solução do TOTUS Transmit, uma solução totalmente online, então vocês conseguem fazer o acesso em qualquer estação de trabalho, desde que tenha um navegador, e é aqui que os documentos fiscais serão importados e recepcionados, e é onde vocês vão conseguir fazer a consulta desse documento a qualquer momento, tá? Um ponto bacana que eu gosto de compartilhar com vocês, pessoal, é que, contratando a solução do TOTUS Transmit, já está incluso na sua oferta um processo que a gente chama de onboard. Então, toda a configuração do TOTUS Transmit, como, por exemplo, cadastro de empresa, certificado digital, cadastros de usuários, vocês terão aqui todo esse acompanhamento e já está incluso na oferta. E um outro grande diferencial é que a oferta é SaaS. Então, aqui, notem que a gente já tem uma página inicial, onde mostra todas as inovações da solução, e justamente por vocês terem uma solução nesse modelo de SaaS, sempre que surgir uma nova funcionalidade ou uma nova implementação, o ambiente de vocês será atualizado automaticamente. Então, notem que além de ter a solução, poder fazer acesso em qualquer estação de trabalho desde que tenha um navegador, qualquer evolução, qualquer novidade, vocês não vão precisar fazer atualização manual. Então, aqui o ambiente de vocês serão atualizados automaticamente. Então, tem esse grande benefício. Uma vez aqui atualizado, essa página inicial, como eu costumo dizer, até uma página de boas-vindas, então vocês conseguem justamente acompanhar o que foi disponibilizado atualmente, no release anterior, temos também principais dúvidas e respostas e a documentação. Entrando aqui no monitor, a gente tem justamente a guarda dos documentos fiscais. Então, aqui vocês vão conseguir ter um monitoramento tanto de NFE, nota fiscal de consumidor final, serviço, que é o que a gente trouxe já no início da nossa apresentação, conforme as novidades, principalmente ali na questão de PDF, CTE, CTOS e MDFE. Começando aqui, justamente na parte de nota fiscal de serviço, a gente tem todo o monitoramento dos documentos fiscais recebidos. Então, aqui, pessoal, é justamente onde vocês vão receber os documentos, visualizar e esses documentos de forma automática serão compartilhados com o RP. Então, aqui vocês vão conseguir aplicar filtros. Então, precisou buscar um documento de determinada filial, por exemplo, ou visualizar um documento de um determinado mês. Então, aqui como exemplo, eu vou colocar o período de fevereiro, colocando algum outro dado, fica tudo conforme a necessidade de vocês, colocando os valores, é só fazer a aplicação. O monitor ele já vai trazer o melhor resultado para vocês, e aqui vocês vão conseguir ter ações. Então, como por exemplo, visualizar o detalhamento daquela nota fiscal de serviço, então, qual foi o serviço prestado, informações ali adicionais, valores. Então, aqui vocês terão uma visualização bem completa do documento fiscal. Um outro ponto também bacana, pessoal, é que vocês conseguem imprimir. Então, uma vez o documento aqui monitorado, vocês conseguem visualizar os detalhes, mas se precisar imprimir o documento fiscal, vocês também conseguem. Então, aqui a gente tem a parte de impressão. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Aqui tem uma aba aqui em cima da página, mas só para vocês visualizarem aqui um exemplo que eu já deixei, vocês terão toda a visualização do documento fiscal, onde vocês podem salvar para o computador de vocês, destinar já a uma impressora, tudo conforme o desejo, tá? Um outro detalhe também é a parte de exportação. Então, precisou exportar o documento fiscal, recebido ali para visualizar o XML ou para compartilhar internamente, vocês também terão essa condição junto com o TOTUS Transmit. E por fim, a gente tem também a parte do envio por e-mail. Então, como disse, precisou compartilhar esse XML internamente para algum colaborador que não tem o acesso ao Transmit, vocês também vão ter essa praticidade. Então, aqui é só colocar o destinatário e colocar o formato do documento fiscal que será ali anexado e enviar, que o TOTUS Transmit já vai se encarregar desse papel. Outro ponto também bacana, pessoal, é que além aqui da parte de exportação, né, individual do documento, vocês também conseguem fazer a exportação em lote. Então, precisando exportar no formato XML, por exemplo, todos os documentos fiscais que vocês filtraram aqui no monitor, vocês também terão essa condição. Então, evita vocês clicarem documento a documento para fazer, por exemplo, a exportação do arquivo XML. E aqui na nota fiscal de serviço,
vocês conseguem escolher o tipo de exportação. Então, se a exportação de todo o montante de documentos filtrados será em XML ou em arquivos CSV, ali com base mais em relatórios. Então, vocês também conseguem. Lembrando que uma vez feito o filtro, e aqui solicitando essa exportação, né, em lote, como os documentos fiscais estão em nuvem, o TOTUS Transmit ele vai entender essa requisição e, ao solicitar, ele já vai, depois de pronto, informar um alerta para vocês aqui no sininho de notificações, falando que aquela exportação em lote que vocês solicitaram já está pronto, e aí com isso é só fazer o download no computador de vocês, tá, pessoal? Então tem esse ponto bem bacana. Um outro detalhe é também a importação. Então, lembrem que eu falei para vocês que tem a possibilidade de importar manualmente o documento fiscal, tanto em arquivo XML como PDF, e aqui esse passo, né, que vocês vão ter aqui dentro do monitor. Uma vez importando o documento fiscal, arrastando aqui na parte de importação, o monitor ele vai receber e, lógico, ele vai compartilhar também com o RP. Um detalhe aqui, pessoal, que eu gosto de compartilhar é que a gente tem um documento, até porque a maior parte das perguntas que chegam para a gente quando a gente fala sobre nota fiscal de serviço é como que o TOTUS Transmite está diante dos municípios. Então, aqui a gente tem um documento, o pessoal vai até compartilhar no chat, que mostra com total transparência como que o TOTUS Transmite está diante do município e quais são as possibilidades de importação. Então, vocês notaram ali que uma vez o documento recepcionado, vocês terão várias ações, né, monitoramento do documento fiscal, mas até já aproveitando e respondendo essa dúvida, caso seja de vocês, a gente tem aqui um documento. Salvem esse documento para vocês acompanharem, porque ele é constantemente atualizado. Mas aproveitando aqui, explicando para vocês, nesse documento a gente tem uma planilha, então a gente tem algumas colunas. Então aqui a gente vai ter um município, a gente vai ter a parte de sincronização automática daquele município e a gente também vai ter as outras possibilidades, que é a importação manual ou a integração do documento fiscal em XML ou PDF. Só para vocês entenderem, pessoal, aqui na parte de sincronização automática, significa que para aquele município o TOTUS Transmite está ou não preparado para fazer a recepção. Então, para vocês saberem se ele está preparado, é muito importante nessa coluna vocês acompanharem o status de implementado ou homologado. Resultando em um desses status, significa que a solução já está apta para fazer o recebimento automático. Então, a solução ela vai se conectar 3 vezes ao dia, ali junto com o município, até porque tem algumas regrinhas, e com isso, visualizando que tem um documento emitido contra o CNPJ de vocês, vai ser feita a recepção automaticamente ali no monitor, que é aquela telinha anterior que eu estava mostrando para vocês. Lembrando que aqui a consulta com o município é 6 da manhã, 2 horas da tarde e 11 horas da noite, tá? Só para vocês terem esse conhecimento. Vamos imaginar um cenário até que às vezes comum, onde o município ele não disponibiliza o ambiente, mas vocês recebem esse documento fiscal por e-mail. Então, caso não seja possível ter o sincronismo automático do município, hoje, na solução, como eu mostrei para vocês, existe a possibilidade de importar o documento manualmente. Então, aqui, se vocês receberem por e-mail, por exemplo, esse XML, o documento nesse formato, vocês podem visualizar aqui, através dessa outra coluna, se está preparado ou não para determinado município. Uma vez estando preparado, é só vocês virem aqui e fazer a importação, que o monitor ele vai carregar esse documento fiscal, ele vai importar. E aí, indo um pouquinho mais além, como vocês recebem por e-mail, se vocês tiverem o desejo de direcionar esse XML a uma caixa de e-mail do TOTUS Transmite, vocês também conseguem. Então, aqui a gente tem uma outra coluna, que é a integração por e-mail, onde vocês podem visualizar se o TOTUS Transmite já está apto para importar automaticamente aquele documento XML para determinado município. Só para vocês terem conhecimento, aqui dentro da solução, a gente tem uma parte de integração por e-mail. Então, nesse processo aqui, o TOTUS Transmit vai criar um e-mail para o ambiente de vocês. Então, não é informado um e-mail convencional, por exemplo, que vocês usam na empresa, até por questões de segurança. O Transmit cria o e-mail para vocês. E o papel de vocês é direcionar para esse e-mail aqui criado a nota fiscal de serviço. Uma vez direcionando, o TOTUS Transmite ele vai verificar o recebimento, se esse documento é para a empresa de vocês e fazer a importação. Então, notem que a parte de e-mail é a mesma coisa que o sincronismo, só que ao invés de se conectar ao município,
o TOTS Transmite vai se conectar também ao e-mail. E ali, recebendo um documento estando preparado, ele vai importar. E até aproveitando e contando a grande novidade para vocês, é que além do formato XML na importação, manual ou por e-mail, a gente tem a parte do PDF. Então, lembrem que eu falei para vocês que quando a gente fala de PDF, a gente está falando de estar apto ali para atender todas as prefeituras do Brasil. Então, aqui, uma vez não tendo, por exemplo, aqui a listagem do município, né, ou vocês recebem o documento ali em PDF, vocês só vão precisar direcionar esse PDF ao e-mail ou vir aqui na solução e importar manualmente, que o TOTOS Transmite ele vai receber esse PDF e ele vai entrar na fase de conversão. Então, além aqui do monitor recebido, a gente tem um outro monitor que mostra justamente toda a integração dos documentos recepcionados no formato PDF. E lembrem que eu falei para vocês lá no começo que é necessário fazer uma aprovação. Então, no primeiro PDF que o TOTOS Transmite recepcionar de determinado município, aqui vocês podem simplesmente acompanhar a conversão, é um processo automático, uma vez ele recebendo o documento, e vocês terão a condição de avaliar o resultado da conversão, para falar se deu certo para a solução, se deu algum erro, por exemplo. Então, vocês conseguem aqui aprovar ou reprovar. Aprovando a conversão, já entendendo que foi ok, está tudo certo, é necessário fazer uma única vez. Então, nos próximos recebimentos que vocês enviarem aqui para a solução do Transmite, importando manualmente ou mandando por e-mail, por vocês já terem aprovado a conversão daquele município no primeiro recebimento, não será necessário fazer novamente. Então, o Transmite recebeu o documento, ele vai ter a inteligência de saber que já foi aprovado o documento de determinado município, já está tudo ok, e ele já vai informar esse documento aqui no monitor de nota fiscal recebida. Uma vez aqui, lembrem, é compartilhado com o RP. Então, acompanhe esse documento, pessoal, tá? Aqui a gente vem evoluindo constantemente. Então, notem que não é só uma forma de importar o documento, é várias formas. Então, não está sincronizando, tem o documento, importa manualmente ou envia por e-mail até para vocês terem uma maior agilidade. Então, acompanhe esse documento fiscal, esse documento, desculpa, que vocês terão toda essa transparência de municípios, tá? Então, acredito que o pessoal já mandou pelo chat, e aí salvem favorita aí no computador de vocês. Ah, e lembrando, pessoal, né, como dito, a gente já está sincronizando os documentos ao ambiente nacional, tá? Então, quanto maior o número de municípios nesse ambiente, significa que o TOTOS Transmite já vai estar fazendo o sincronismo automático. Voltando aqui no monitor, só explorando todas as funcionalidades com vocês, um ponto bacana que a gente tem também aqui é a parte de integração RP. Então, o que significa essa coluna? Eu falei bastante que o documento, uma vez aqui, ele é compartilhado com o Proteus. Então, aqui, pessoal, não só no modelo de nota de serviço, mas também nos demais modelos, vocês vão conseguir acompanhar exatamente como que o documento fiscal está diante do RP. Então, por exemplo, se esse documento já chegou no importador XML lá do Proteus, se esse documento ele já foi lançado, se ele está lá pronto para ser lançado. Então, essa coluna aqui de integração RP é uma coluna que vocês podem filtrar. E ela ajuda vocês justamente na gestão interna. Porque uma vez o Transmite recepcionando o documento e o Proteus conversando com a solução, vocês conseguem visualizar aqui de forma rápida, até aplicar filtros, porque esse campo ele é filtrado, em como que o documento fiscal está. Então, aqui, notem que a gente tem alguns status, como, por exemplo, pendente, disponível, exportada, integrada. A gente tem também agora o classificada. Então, aqui, quando o status resultar, por exemplo, em pendente ou disponível, significa que o documento está sendo preparado para ser disponibilizado ao RP. Lembrando que essa conversa entre as duas soluções é automática, é através de uma API. Quando esse documento de forma automática chegar ao importador XML, esse documento ele vai resultar no status de exportada. Então, notem aqui que vocês conseguem visualizar o documento que não chegou ainda ao RP e o documento que já chegou ao RP, mas ele não foi lançado. Quando esse documento ele é gerado, né, ele já vai ali para a pré-nota, para o documento de entrada e está aguardando a sua classificação, esse documento ele fica com o status de integrada. Então, vocês vão conseguir visualizar exatamente que aquele documento chegou ao RP, mas ele já foi gerado. E aí, a gente está também trazendo aqui o status de classificada, que é quando o documento foi gerado e ele foi classificado.
Então, notem que vocês conseguem ter uma visualização de todo o processo de forma simples. Aí vocês podem filtrar determinado período com determinado status aqui dentro do monitor da solução, tá? Então, tem esse ponto bem bacana. Depois disso, né, pessoal, depois de explorar bastante aqui em detalhes a respeito da nota fiscal de serviço, um outro ponto que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês é que toda essa coluna aqui, até porque é uma informação bem de cabeçalho do documento, vocês podem configurar conforme o desejo de vocês. Então, agora a gente tem aqui agora não, né? A gente sempre teve, melhor dizendo, um gerenciador de colunas e vocês podem escolher qual coluna faz melhor sentido para vocês, até para ter uma visualização toda didática, bem objetiva. Então, é um ponto também bacana que o monitor traz de flexibilidade para vocês, tá? Saindo um pouquinho aqui da parte de serviço, vamos falar um pouco sobre os demais modelos. Até porque os demais modelos também têm particularidades, e é importante vocês terem conhecimento do que o TOTS Transmite consegue ajudar vocês. Então, aqui a gente tem, pessoal, a parte de nota fiscal eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica, que é ali o recebimento de documentos de produto, vocês também terão todo o monitoramento automático. E nesse processo aqui, o TOTUS Transmite ele vai se conectar com a Cefaz de hora em hora. Então, a cada 60 minutos, ele se conecta, verifica se tem algum documento emitido contra o CNPJ de vocês, recepciona esse documento e compartilha também com a RT. Aqui, vocês também terão a aplicação de filtros, vocês também terão toda a parte de ações individuais do documento, como detalhamento, exportação, impressão, por exemplo, o envio por e-mail, tá? Então, aqui, por exemplo, na NFE, vocês terão também a condição em PDF. A parte de exportar é também um processo que vocês vão ter em uso da solução. Então, tanto em formato CSV, em XML, ou até mesmo o PDF dos documentos selecionados, é um processo que também se repete aqui nesse modelo. Então, é uma flexibilidade que vocês vão ter. Lembrando, pessoal, até reforçando com vocês, que aqui na exportação em lote, até por conta das obrigações acessórias, acompanha um período limite de até 31 dias, tá? Então, vocês podem aplicar qualquer filtro necessário respeitando esse período que vocês vão conseguir fazer a exportação em lote dos documentos fiscais. Aqui vocês também terão a condição de importar o documento fiscal, vocês terão também a visualização se o documento fiscal ele foi integrado ou não ao RT. Então, vocês terão também toda essa rastreabilidade, né, do documento. E aqui a gente tem um ponto bacana, que é o manifesto. Então, lá no começo eu falei do manifesto, que entra nessa parte de modelo de documento. Então, caso vocês estejam obrigados a fazer o manifesto do destinatário, vocês conseguem aqui dentro da solução do TOTS Transmite. E não só de forma manual, tá, pessoal? Que é marcar o documento e manifestar. Vocês conseguem também automatizar esse processo aqui do manifesto. Então, a automação, ela pode ser feita tanto na ciência da operação, como na confirmação da operação. A ciência da operação, uma vez vocês deixando esse processo automático para não ter a ação manual, nada mais é, no momento que o TOTS transmite receber o documento fiscal da Cefaz, ele já fazer o ato de manifesto da ciência. Por que é tão importante deixar até automático o evento de ciência da operação no quesito de manifesto na NFE? Porque uma vez o TOTS transmite se conectando à Cefaz, por regras da Cefaz, vai ser disponibilizado um resumo do documento fiscal. Então, ou seja, vocês vão conseguir visualizar aqui, mas é um resumo. Então, se precisar, por exemplo, exportar o documento, não vai conseguir. Então, até por exigências da Cefaz, fazendo o ato de ciência, ela já vai disponibilizar o documento fiscal completo, justamente para vocês terem toda a estrutura do XML 100%. Então, é importante vocês até deixarem isso de forma automática para ter essa autonomia e conseguir sempre ter o documento fiscal completo. Mas vai muito de desejo de vocês. Essa parte aqui, vocês podem escolher fazer automático ou não. O Transmit ele traz essa flexibilidade. E aí, uma outra novidade que eu gosto bastante de reforçar é que, além de automatizar a parte do manifesto na ciência, vocês também conseguem fazer na confirmação da operação. Então, ao invés de fazer o evento de manifesto da confirmação de forma automática, manual, vocês conseguem automatizar. Só que aqui a parte de confirmação da operação, a sistemática é um pouco diferente. Porque para o TOTS Transmite fazer esse evento, o documento fiscal ele precisa ser integrado ao ERP.
Então, aqui, uma vez habilitado, pessoal, para ele saber o momento certo de fazer esse evento, ele acompanha o status da coluna Integração RP. Então, aqui, uma vez o documento fiscal integrado ao RP, ele consegue justamente fazer esse evento a Cefaz de forma automática. Então, vocês também terão todo esse benefício junto com a solução do TOTUS Transmit, tá? Então, notem que cada modelo de documento tem as suas particularidades e o TOTUS Transmit ele veio se adaptando a cada uma delas. Aqui vocês também terão, como dito, né, a aplicação de filtros, o controle também de coluna. O mesmo se repete, tá bom? Só falando um pouquinho aqui de emissão, então, saindo da parte de recebidos, documentos emitidos, pessoal, aqui de todos os formatos, também é possível ser armazenado no TOTOS Transmit, tá? Então, vocês terão ali todo o benefício da parte de recebidos, visualizar tudo que está sendo emitido contra o CNPJ, mas aqui vocês também conseguem acompanhar o que vocês emitem, até para ter, além da guarda do documento fiscal, uma melhor gestão. Então, vocês também terão todas as funcionalidades que eu falei anteriormente, e aqui vocês conseguem acompanhar se o documento fiscal foi rejeitado, se ele foi cancelado, por exemplo. Caso a Cefaz retorne uma mensagem do porquê que ela rejeitou aquele documento, aqui de forma rápida vocês conseguem também visualizar. Então, vai ter aqui o status, por exemplo, de rejeitado, o porquê que esse documento foi rejeitado. Então, com isso, de forma bem rápida, vocês conseguem acionar a equipe responsável de cadastro, de faturamento, por exemplo, para fazer as devidas correções e, posteriormente a isso, retransmitir esse documento fiscal. Então, vocês também terão esse benefício. E um outro ponto também, pessoal, é a carta de correção. Então, emitiu um documento fiscal e, posteriormente, precisou fazer uma carta de correção, aqui dentro da solução do TOTOS Transmit, você também consegue ter essa visualização. Lembrando que aqui vocês conseguem justamente escolher se querem exibir a carta de correção ou não, até para ter uma visualização muito mais assertiva, caso tenha o desejo de visualizar a justificativa do porquê que aquele documento tem uma carta de correção, tá? Só mostrando aqui para vocês, a gente tem um modelo de carta de correção e é onde vocês conseguem ver a justificativa, o documento relacionado, tá? Depois disso, né, saindo aqui da NFE, a gente tem a parte de NFC também, é um modelo de documento fiscal emitido ali no segmento varejista. Então, emitiu esse documento, lembrando que a emissão ela tem que ser feita pelo RP junto ao TSS, tá bom? Justamente para o Transmit se conectar e ter todo esse monitoramento. Então, aqui esse modelo vocês também conseguem, tem todas as funcionalidades, respeitando a particularidade do documento fiscal. Aqui, nota fiscal de serviço, que eu estava falando para vocês de recebidas, vocês também conseguem ter o acompanhamento do que se emite. Então, precisou emitir uma nota fiscal ali de prestação de serviço. Vocês, uma vez feito pelo TSS, consegue aqui ter todo o acompanhamento. E temos o CTE. Então, aqui o CTE, na parte de recebidos, é também um modelo de documento fiscal que vocês vão ter todo o monitoramento. Então, aqui, o TOTOS Transmit se conectando à Cefaz, visualizando que tem um documento, ele vai fazer o recebimento desse documento fiscal. Aqui vocês vão ter todo o monitoramento no monitor. Esse documento também será compartilhado ao Proteus, então vocês conseguem acompanhar se ele já chegou, se ele já foi gerado. Então, notem que não é só essa visualização na parte de serviço, na NFE, é também nos demais modelos que controla a parte do recebimento, porque isso vai ajudar muito vocês na gestão. E um outro ponto bacana também, pessoal, é que vocês, além de ter todas as funcionalidades que eu falei anteriormente, vocês também conseguem enviar um desacordo. Então, aqui no CTE, caso algum documento chegue ali com algum erro, por exemplo, e a transportadora precisa enviar um documento substituto, vocês conseguem aqui, por exemplo, fazer o desacordo, falando que tal informação está incorreta e que precisa de correção. Então, é uma funcionalidade que o TOTOS Transmit também atende. E um outro ponto aqui no CTE, que eu gosto também de compartilhar, é que dentro desse modelo de documento, existem vários autores do documento. E dentro dele tem um grupo que chama tomador. Se vocês tiverem o desejo de receber CTEs apenas quando vocês forem citados igual a tomador, vocês também conseguem aplicar esse filtro. Então, é um botão mesmo, tá, pessoal? Que vocês marcam sim ou não na parte aqui de configuração do TOTOS Transmit, que vocês definem, olha, quando eu receber um CTE e o meu CNPJ estiver citado,
verifique se eu sou tomador. Se eu for tomador, você recebe. Caso contrário, você não alimenta para mim. Então, se vocês quiserem essa condição, é uma possibilidade que o TOTVS Transmite também atende. Caso vocês não queiram e tenha necessidade de visualizar todos os CTEs, independente se for tomador ou não, é só não marcar esse filtro, que o Transmite ele vai monitorar o CNPJ de vocês emitido naquele documento. Se estiver, ele vai receber e alimentar aqui no monitor. E vocês conseguem visualizar aonde o CNPJ de vocês estão sendo citados, tá? Então, é uma possibilidade que o Transmite atende, mas fica totalmente a desejo de vocês. A gente também tem a parte aqui de emitidos, na parte do CTE. Então, emitiu pelo TSS, ele também consegue fazer toda a guarda, monitoramento do documento fiscal, tá bom? E temos aqui a parte do CTOS. A parte do CTOS, pessoal, que é conhecimento de transporte eletrônico de outros serviços, uma vez vocês também tendo esse recebimento, o Transmite ele vai receber automaticamente da Cefaz. Aqui vocês também vão conseguir acompanhar como esse documento fiscal está diante do RP e também fazer o desacordo, tá? Então é a mesma coisa do CTE, como filtrar a parte do tomador ou não no seu recebimento. Então, assim, notem que aqui no CTOS é exatamente a mesma coisa que o CTE, tá bom? Então vocês também terão toda a autonomia que tem no outro modelo de documento fiscal. E por fim, aqui no TOTVS Transmite, a gente tem o MDFE, que é o Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal. Esse modelo de documento, né, ele é muito confundido com o Manifesto do Destinatário, mas o Manifesto do Destinatário é um evento realizado na INFE. Aqui é um modelo de documento emitido. Então, uma vez emitindo pelo TCS, o TOTVS Transmite consegue justamente ter toda a sua recepção e guarda do documento fiscal aqui no monitor, tá? Agora, pessoal, né, explorei bastante sobre o TOTVS Transmite. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do RP, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a minha aba, pessoal. Até peço desculpa, deve ter uma parte aqui que está tampando. E agora, né, a gente fala aqui sobre o Proteus, que é justamente aonde vai acontecer toda a movimentação. Um ponto importante aqui que eu gosto de ressaltar, pessoal, é que lá no começo eu falei que contratando o TOTVS Transmite, vocês vão passar por um processo de onboard. Esse processo de onboard condiz as configurações do TOTVS Transmite. Então, vocês notaram que ali vocês podem ter algumas parametrizações, vocês vão ter ali tudo que o TOTVS Transmite vai monitorar, cadastro de empresas, por exemplo. Então, toda essa parte do Transmite já está incluso ali na oferta e atende esse processo de onboard. O Proteus, para ele conversar com o TOTVS Transmite e receber esses documentos fiscais, ele precisa ser configurado. Lembrando que a conversa entre as duas soluções é de forma nativa, tá? Só que ele precisa ser configurado. Então, como, por exemplo, criação de agendamentos, preenchimento de alguns parâmetros. Esse processo aqui do RP, vocês podem fazer internamente, tá? O pessoal vai até compartilhar um documento com vocês, que é o guia de referência, que justamente busca trazer esse auxílio. Como vocês também podem contratar um serviço nosso da TOTVS, tá bom? Justamente para apoiar em todo esse processo de configuração com o importador XML. Lembrando que aqui dentro do RP, vocês vão contar com a ajuda de um wizard. Então, esse wizard ele fica aqui no módulo de compras, no importador XML, aqui dentro de miscelânea. Vocês podem instalar, que é um passo a passo que vai ajudar vocês em toda essa configuração do importador com o TOTVS Transmite. Então, é um passo a passo mesmo, bem simples, pessoal. E aí, no final, vocês vão ter todo um feedback para saber se a configuração deu certo ou não, tá? Depois de tudo configurado, a gente tem aqui um monitor, que é o importador XML. Eu falei bastante sobre ele ali na hora que eu estava falando a respeito do TOTVS Transmite. Então aqui, pessoal, esse importador XML é a porta de entrada para receber os documentos de forma automática do TOTVS Transmite, justamente para vocês não terem todo o processo de digitação. Então aqui é um monitor que vocês também vão encontrar dentro do módulo de compras, tá? E aqui é aonde vai chegar os documentos, tanto NFE, nota de serviço, CTE e CTOS. Vocês terão acompanhamento de legenda, então para verificar se esse documento já foi gerado ali para pré-nota, se esse documento é de um transporte, se ele chegou com algum erro, por exemplo, se ele está ok, né, normal, sem nenhuma inconsistência. Outro ponto é que vocês também podem alterar ou visualizar a informação que chegou do documento fiscal, até porque aqui no importador, ele está lendo o XML que o TOTVS Transmite enviou, que ele recepcionou automaticamente,
e já incluindo todas as informações. E pode acontecer, né, por exemplo, de ter alguma informação aqui, algum erro que vocês precisam revisitar. Então, notem aqui no importador, até demonstrando para vocês, que já está tudo preenchido. Então, vocês não vão ter o trabalho com o TOTS Transmit de ter toda a digitação manual. Então, aqui vocês vão visualizar o produto que chegou daquele XML, o produto interno de vocês, os valores. Precisou revisitar os impostos, né? Visualizar qual imposto que chegou naquele XML, vocês também conseguem. Se tiver o desejo de já informar uma TES, que é para adiantar esse processo de classificação, por exemplo, vocês também conseguem aqui, então tem essa flexibilidade, tá? Fica muito do desejo de vocês. E a gente tem aqui a parte também de ocorrência, porque pode ser importado um documento com algum erro cadastral. Então, aqui vocês conseguem justamente ter o auxílio do que está errado para vocês fazerem as devidas correções. Além disso, tem todas as demais informações do documento fiscal. Um ponto bacana que eu gosto muito de compartilhar é o número do pedido de compra. É uma pergunta também frequente que a gente recebe, se o TOTS Transmit controla essa questão. Uma vez o TOTS Transmit recepcionando o documento e enviando esse documento para o importador XML, aqui vocês vão sim ter o controle do pedido. Na NFE, por exemplo, vocês conseguem ter esse número do pedido importado automaticamente, uma vez que dentro da NFE exista, na tag própria que controla o pedido, o número informado, que a XPED, só até compartilhando com vocês. O fornecedor, uma vez emitindo uma NFE e colocando o número do pedido, o importador ele já consegue ler essa tag, o número, e já vincular aqui manualmente. Caso, nesse exemplo, né, não seja informado, vocês terão ainda ações de vir aqui e vincular esse pedido de compra manualmente. Então, confirmando aqui uma das opções, o importador ele vai trazer o melhor resultado para vocês, mostrando ali todos os pedidos que estão em aberto daquele produto, daquele fornecedor. É só vocês selecionarem e fazer o vínculo. Uma vez vinculado, quando vocês terminarem a classificação do documento, esse pedido ele vai ser baixado total ou parcialmente. Então, tem esse grande facilitador. E um outro ponto, pessoal, que é uma premissa, é a necessidade de ter o cadastro de produtos versus fornecedor, tá? Eu gosto de ressaltar isso até para o importador, na hora que ele receber o XML do Transmit, ele saber qual produto ele vai vincular internamente de vocês. Lembrando que quando o documento ele é emitido, o fornecedor ele informa os dados do cadastro interno dele. Só que esse produto que vocês estão adquirindo, por exemplo, ou serviço, ele tem um outro cadastro interno. Então, é necessário esse deparo. Uma outra novidade que eu conto para vocês é que, tendo o TOTS Transmit, uma vez chegando o documento fiscal e não tendo esse depara realizado, o documento ele vai ser importado e ele vai ficar com a legenda aqui de documento pendente de revisão cadastral. Então, aqui, se vocês abrirem um documento fiscal com essa legenda, vocês vão notar que não tem o produto de vocês informado. Por quê? Não existe essa amarração. O benefício de se ter o TOTS Transmit aqui junto com o importador é justamente a facilidade de vocês virem aqui, incluir ou já definir o produto, tá bom? E aí, ao confirmar, o importador ele já vai entender que não tem amarração e ele já vai perguntar se vocês desejam fazer esse vínculo. Uma vez confirmando, o importador vai fazer o cadastro, até porque ele já tem o produto de vocês e ele tem os dados necessários do fornecedor. Então, olhem bem só a facilidade. Ao invés de ter que abrir várias telas, fazer a importação de novo do documento, aqui dentro vocês já conseguem ter ação de já criar esse cadastro. Lembrando que o cadastro do Depara, né, a amarração versus produtos ali, é necessário apenas uma única vez. Nos próximos recebimentos, já vai estar tudo ok, tá? Ele já vai, o importador já vai definir aqui o produto interno de vocês que está comprando daquele fornecedor. Um outro facilitador também é que vocês conseguem abrir a tela de amarração produto. Então, precisou cadastrar um outro fornecedor, revisitar algum produto, vocês também terão essa autonomia, uma vez o documento estando com a legenda em marrom. E aí, uma outra novidade, pessoal, é o cadastro de fornecedor ao cliente. Se acontecer o cenário de vocês receberem um documento e não ter esse fornecedor cadastrado, porque pode acontecer, com o TOTS Transmit, o importador ele vai realizar o cadastro, mas ele vai precisar que vocês revisitem esse cadastro para visualizar se está tudo ok. Então, ele também vai chegar com essa legenda, e aqui vocês conseguem simplesmente abrir o cadastro de fornecedor, fazer as devidas conferências, colocar alguma informação se tiver o desejo e confirmar. Então, notem que também
tudo na tela do importador XML, onde vocês não vão ter o trabalho de fecha a tela, abre tela, importa o documento novamente. Então, notem a facilidade que vocês vão ter tendo ali o TOTOS Transmit junto com o importador XML aqui dentro do RP. Uma vez tudo ajustado, confirmando o documento, ele vai mudar o status. E aí, com isso, ele já vai ficar um documento ok, sem nenhum erro, né, sem nenhuma ocorrência. Então, nesse processo aqui, pessoal, vocês podem simplesmente marcar o documento e gerar. Quando vocês geram esse documento, ele vai ser replicado para a entrada, ali para a pré-nota. Então, o importador com o TOTOS Transmit encerrou o papel dele. Ou seja, ele já trouxe o documento todo digitalizado, já colocou todas as informações necessárias, respeitando as particularidades ali de configuração do RP, e ele já foi gerado para a entrada. E lá vocês só vão precisar classificar o documento. Não vai precisar mais ter toda a digitação, manual, documento a documento. E esse gerar documento aqui, pessoal, tem um ponto bacana. Ele é parametrizado e vocês podem definir como será essa geração. Então, por exemplo, se a geração ela vai ser manual, que nada mais é marcar o documento e gerar. Se essa geração ela vai já para a pré-nota e para a entrada de forma automática. Então, uma vez o documento chegando do transmite, não tendo nenhum erro, o importador ele tem a condição de já mandar esse documento automaticamente para as demais rotinas, para vocês só classificarem. E também, indo um pouquinho mais além, vocês conseguem simplesmente ter essa recepção do documento e já classificar ele automaticamente. Só que quando a gente fala de já classificar, ter um processo todo automatizado, necessita do cadastro da TES inteligente, tá? Então, lembrem que aqui o importador, além dele receber o documento, ele vai ajudar vocês justamente na geração, onde vocês podem definir o melhor caminho que atenda a operação de vocês. Se vai ser manual, se já vai ser automático e lá vocês só vão classificar, ou até mesmo se já vai ser o processo inteiro automatizado, tá? E um outro ponto bacana também, pessoal, lembrando, é que a gente tem aqui o reprocessar. Então, se chegar algum documento que está lá no Transmit, mas não está aparecendo aqui no importador, cliquem nesse botão aqui, visualize o que aconteceu com o documento para fazer as devidas correções e depois importar ele novamente. Então, aqui vocês conseguem justamente ter essa visualização. Depois disso, o processo ele se repete, tá? Então, aqui só reforçando, né? Observem como que é fácil. O Transmit vai ter todo o papel de recebimento e esse documento fiscal ele vai chegar ali ao RP de forma automática, proporcionando uma maior agilidade em todo o seu lançamento. Voltando aqui um pouquinho na apresentação, né, pessoal, até antes da gente chegar no final do nosso webinar, vamos entender um pouquinho também de boas práticas na gestão de documentos. Então, ali eu expliquei, mostrei para vocês toda a navegabilidade do Transmit, tudo que vocês vão ter, que tem todo o controle de documento fiscal eletrônico, mas o principal ponto ali de boas práticas é vocês terem um recebimento automatizado. Então, uma vez o Transmit recebendo, ele já manda para o RP, e ali vocês conseguem ter uma autonomia na geração. Vocês não terão a fragilidade, por exemplo, de esquecer o lançamento de algum documento na obrigação acessória. Então, vocês conseguem justamente ter toda uma escrituração automática, uma garantia, até porque fazer o lançamento manualmente, a gente sabe que, dependendo do volume, pode acontecer de esquecer algum documento, pode esquecer ali de informar um item, por exemplo, até porque aí vai dar uma fragilidade no estoque. E também o outro ponto é que na nossa legislação exige o armazenamento dos documentos fiscais. E o TOTS Transmit, uma vez recepcionando, ele vai justamente ter toda essa guarda para vocês, tá? Requisitos mínimos ali para uso da solução é o TSS, então, para ter todo o armazenamento dos documentos emitidos, ele se conecta ao TSS para ter todo o recebimento. Vocês terão aqui todo o monitoramento e é necessário ter um certificado digital do tipo A1, até para ter todo esse monitoramento junto com a CESPAS, ali, municípios, fazer a recepção. E a gente não para por aí, né, pessoal? Então, vocês viram várias novidades, mas a gente não parou, né? A gente tem outros tópicos aqui que eu gostaria de reforçar com vocês. Então, a gente falou da nota fiscal de serviço, do PDF, mas também pontos de melhoria que a gente trouxe foi justamente adaptar já o Transmit ao novo modelo do CTE também, tá bom? A gente fez toda uma melhoria ali na performance de TOTS Transmit com o importador, onde vocês vão ter ali um recebimento muito mais ágil,
performático, tá bom? Só que é necessário atualizar ali no módulo de compras, ali o pacote da expedição contínua. Eu não sei se vocês notaram, para quem talvez já utiliza o TOTS Transmit, mas a gente está com um layout todo novo, proporcionando ali uma melhor experiência para vocês, navegabilidade e também tornando a solução bem mais performática. Então, vocês também vão receber ali, junto com a solução, todas essas evoluções. E um outro ponto é a questão de usuários, tá, pessoal? Hoje a gente também já disponibilizou na solução a possibilidade de vocês restringir a visualização de determinado documento por usuário para determinada empresa. Então, se vocês tiverem um usuário que não pode, por exemplo, visualizar dados de uma outra empresa, vocês conseguem também ter essa flexibilidade ali nas permissões, tá? Então, notem que a gente não para de evoluir. O que vem por aí, então contando um pouquinho de novidades para vocês. Primeiro ponto é que a gente vem e a gente é um trabalho contínuo ali de homologação de novas prefeituras. Então vocês viram que não é só a recepção automática, a gente tem outras formas também de importar o documento. Então a grande novidade que a gente trouxe hoje é a parte do PDF, que aí já vai ficar apto para atender qualquer prefeitura, né, do nosso Brasil, mas a gente vem evoluindo ainda mais constantemente no sincronismo automático da nota de serviço. Um detalhe bacana que eu gosto de compartilhar é que o TOTOS Transmite, ele é uma solução SaaS, então vocês terão o benefício de todas as inovações, já ter um ambiente de vocês atualizado. Eu falei isso lá no início, mas só reforçando. Então, vocês não vão ter o trabalho de fazer atualização, por exemplo, manual, tá bom? E a gente vem trabalhando para liberar também relatórios e dashboard. Então, ali vocês vão ter relatórios analíticos. Hoje já tem ali a exportação do arquivo CSV, mas vocês terão mais relatórios, dash ali, para ter uma apuração bem analítica de todos os documentos fiscais, tá bom? Um pouquinho sobre como que o TOTS Transmite é comercializado. Então, falando aqui sobre os diferenciais da oferta. Primeiro ponto, pessoal, é que o TOTS Transmite, ele é uma oferta SaaS, ele não possui taxa de adesão, tá bom? E ele também não tem um custo de implantação. Então, todo aquele processo de onboard, no que diz a TOTS Transmite, já está incluso na oferta. A parte do Proteus, para ele conversar com a solução, pode ser feito internamente por vocês, ou vocês podem contratar um serviço nosso da TOTS. Então, aí nesse processo do RP, por ele não estar incluso nesse processo de onboard, pode envolver um custo, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro. A respeito ali do TOTS Transmit, não tem limitação de CNPJ e nem usuários. Então, vocês podem importar várias empresas para fazer o monitoramento e também cadastrar vários usuários que não vai ter, por exemplo, o custo ali de licença. Como que o TOTS Transmit, então, ele é comercializado? É pelo que ele armazena. Então, vocês, pessoal, vão precisar fazer o levantamento de documentos fiscais por mês que a solução irá armazenar para vocês, totalizando ali emitidos, recebidos, todas as empresas, por exemplo, e os modelos que vocês vão trabalhar. E diante desse volume médio por mês, vocês vão contratar o melhor pacote que atenda à guarda desses documentos. Então, vamos imaginar aqui que vocês vão ter ali no mês 4.800 documentos fiscais. Bom exemplo. Nesse processo, o melhor pacote para atender vocês é um pacote, por exemplo, de 5.000. Então, por mês, vocês terão um armazenamento ali de 5.000 documentos e vocês vão pagar mensalmente diante desse volume contratado. Importante, pessoal, sempre fazer um levantamento médio para justamente não ultrapassar esse pacote. Porque se ultrapassar o armazenamento mês do pacote contratado, envolve um custo unitário por documento. Então, por exemplo, contratou um pacote de 5.000 e ultrapassou 100 documentos, então esses 100 documentos vai envolver um custo unitário de armazenamento, tá? Então é importante vocês sempre contratarem um pacote que atenda o volume de vocês e um valor médio, até porque tem mês que é mais movimento, tem outro mês que é menos, então é importante vocês terem todo esse controle. Para vocês saberem mais sobre valores e como contratar, vocês podem acessar o nosso TOTS Store, tá bom? O TOTS Transmit está lá. E vocês também podem falar com o executivo ou executiva de soluções de vocês, que aí vocês passam a volumetria e eles passam para vocês uma proposta que atenda à necessidade, tá bom? Então é dessa forma que o TOTS Transmit ele é comercializado por pacote e vocês podem entrar em contato com o executivo ou executiva ou acessar o TOTS Store. Pessoal, gostaria de agradecer aqui a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, de todas as nossas novidades, funcionalidades que vocês vão ter, diferenciais.
Agora eu vou perguntar para nossa equipe interna se tem alguma dúvida que eles gostariam aqui de compartilhar, até porque eu vi que vocês mandaram ali algumas perguntas. Pessoal, time interno, Oi, Tati. Perdão. oi. Bom dia a todos. Parabéns, acho que foi bem legal. Teve bastante pergunta aqui, eu fui tentando responder a todos conforme a apresentação foi seguindo. E acho que assim, o pessoal tem algumas dúvidas com relação a essa parte do importador, é importante, né? Você até colocou já que ele tem né, você atualiza o compras, né? Não tem um custo específico para a integração, né? A gente não é totalmente nativo, porém você tem o trabalho ali de atualizar o compras, né? Com o último pacote acumulado para que a integração aconteça de forma nativa com o TOS Transmite, né? Então, esse foi um ponto que o pessoal teve bastante dúvida com relação a esse mecanismo. E acho que do mais aqui foram perguntas bem pontuais, tá? A gente foi respondendo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, dá tempo, né? Pode mandar aqui que a gente rapidinho responde. Embora nosso tempo já estourou, né? Mas acho que mais uma perguntinha, duas aqui a gente consegue responder. De resto, acho que tá bem encaminhado, Tati. Parabéns aí pela apresentação. Legal, Rodrigo. Obrigada. Importante, pessoal, que nessa parte do RP, ali do importador XML, precisando de algum apoio, né, ali na configuração, por mais que a gente tenha ali todo o guia de referência, aí vocês podem contratar um apoio nosso da TOTS, tá? Justamente para fazer as configurações, parametrizar diante de alguma particularidade que vocês possuem, tá bom? Bom, pessoal, então vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos vocês. Acompanhe a nossa página eventos.tots, tá? A gente vem trazendo ali conteúdo de forma semanal, não só do TOTS Transmite, mas também outros conteúdos. E aí a gente nos vê lá, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais. Um excelente dia para vocês.